Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai fazer um vídeo de apresentação aqui sobre controle de hemorragias e com o objetivo da gente apresentar também aí os equipamentos disponíveis no mercado internacional para esse fim. Então o nosso papo vai ser sobre controle de hemorragias em APH e resgate. Embora a gente vai comentar também sobre algumas diferenças aí com relação aos dois cenários, né? O cenário civil e ao cenário tático militar. Bom, meu nome é Roger, sou fisioterapeuta do trabalho, especialista em urgência e emergência. Atualmente faço parte do programa de mestrado e doutorado em engenharia biomédica na área de dispositivos para a saúde, que é a área de dispositivos para aplicação em saúde, né, equipamentos. E uma das coisas da minha área de pesquisa é exatamente tourniquets, né, exatamente o uso desses dispositivos. Então, vamos fazer um trecho teórico aqui, daí na sequência eu mostro equipamentos. Bom, para a gente começar a falar sobre controle de hemorragias, vamos rapidamente aqui pontuar algumas coisas com relação ao o que significa a hemorragia e o porquê, né, da necessidade de controle, e aí a gente chegar nos equipamentos que a gente utiliza. Primeira coisa, hemorragia massiva descontrolada é a principal causa de morte no trauma. Então a gente usa esse termo hemorragia massiva hoje, numa tradução literal do protocolo MART, né? Então hemorragia massiva ou hemorragia exsanguinante, né? Leia-se hemorragia severa, hemorragia com uma grande perda de volume de sangue, né? Então, observou-se que no trauma, a causa primária de morte é a hemorragia. Então, o que mais mata no trauma, uma vítima com um evento traumático, né, é hemorragia sem controle, né, aquela hemorragia que faz a vítima perder muito sangue e não é tomada nenhuma medida durante o curso da hemorragia para que se interrompa esse processo de perda sanguínea. A hemorragia mata as vítimas em minutos. Então, a gente está falando de uma condição traumática, de uma condição clinicamente, né, na vítima. Essa hemorragia tem potencial para matar a vítima em minutos. Então, a gente está falando de uma vítima que, num sangramento arterial importante, ela vai evoluir para uma alteração do nível de consciência ali em segundos, ela já começa a perceber a alteração. E a gente está falando que dentro do primeiro ao quinto minuto a gente tem evoluções muito, muito grandes aí de comprometimento de nível de consciência, e essa vítima vai evoluir dependendo da quantidade de sangue que ela está perdendo, ela evolui aí para um choque hipovolêmico de classe 4, descompensa, parada cardiorrespiratória, morte. Então, a gente está falando de pessoas que, em virtude da situação traumática dela, ela pode morrer aí dentro do primeiro ao quinto minuto. A hemorragia requer controle imediato. Então, por conta do motivo anterior, de que ela leva a vítima à morte em poucos minutos, então ela precisa de controle imediato, uma emergência, né? É absoluto. A gente está falando de que começou a perder sangue, quanto mais precoce eu iniciar o controle, maior a chance de sobrevida dessa vítima. Quanto mais eu demorar para tentar interromper esse sangramento, mais grave vai ser o caso da vítima e maior vai ser a chance de óbito. Então é diretamente proporcional o tempo que eu faço o controle da hemorragia e o prognóstico dessa vítima. Tá? Então, o controle de hemorragia é tempo dependente. Né? Isso é bastante importante. Quanto mais precoce eu iniciar o controle, maior a chance de sobrevida. E a gente tem digamos assim, um lema, né, dentro da iniciativa Stop the Bleed, que diz que pior do que a morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, a gente está também falando que essa condição não só é grave, não só mata essas vítimas em poucos minutos, como também é uma causa evitável. Então, a maior parte das vítimas que morrem por hemorragia poderiam ter sido salvas, certo? Isso principalmente em alguns cenários, como, por exemplo, cenários de agressor ativo, principalmente atirador ativo nos Estados Unidos, né?
Então, daquelas vítimas que morrem, vítimas de atiradores ativos, né, de ataques terroristas, grande parte delas morre por hemorragia, e dessas que morrem por hemorragia, grande parte dela poderia ter sido evitada se tivesse medida de controle, que fosse pressão direta, enfaixamentos, preenchimento de lesão, uso de torniquetes, e por isso que nos Estados Unidos se implantaram kits, né, de controle de hemorragia, que ficam nas paredes, como aqui no Brasil a gente está acostumado a ver extintor e desfibrilador externo automático. Então esse é o escopo do nosso problema, né? Que a hemorragia é um problema dentro do estudo do trauma, como causa primária de morte. A gente teve uma evolução de 2018 para cá com a mudança do XABCDE, né, do protocolo ABCDE para XABCDE pelo PHTLS não edição. Essa imagem da NARESCUE é um meme, né, que representa bem o que acontecia quando a gente usava o raciocínio do ABC. Se eu entendo que a hemorragia é a causa primária de morte, e a gente dava prioridade para a liberação de via aérea, verificação de respiração, controle cervical, aplicação de colar cervical, enquanto a vítima está perdendo sangue arterial em escala massiva. Então essa imagem é para representar de uma maneira pejorativa o que se fazia no ABCDE. Então, o protocolo mudou para XABCDE justamente para priorizar o controle das hemorragias exsanguinantes. Então, a hemorragia passa a ser prioridade dentro do atendimento à vítima de trauma. Não sei se todo mundo já leu o PHTLS, mas uma informação antiga e bastante importante é aquela que representa aí que no APH, as mortes imediatas, a gente separa dentro do estudo do trauma, as mortes que acontecem imediatamente, precocemente e tardiamente. Dentro das vítimas de trauma, quem morre por trauma, metade das vítimas morre dentro de minutos, morre até dentro da primeira hora, né, que você observa aqui essa primeira coluna do gráfico aqui representando 50%. Então, metade das vítimas que morrem no trauma morrem nos primeiros minutos. Cerca de 30% das vítimas que morrem no trauma morrem dentro da primeira hora, dentro das próximas horas, né? E 20% morrem tardiamente, que são aquelas vítimas que evoluem para óbito em semanas. Então a gente tem que metade dessas vítimas morrem nos primeiros minutos. E isso acontece muito provavelmente, né, grande parte delas, por conta de hemorragia não controlada. Então essa é uma informação também importante. E diz que 1/4 dessas mortes, né, poderiam ter sido evitadas. Principalmente quando estão em situações de relativo controle, como, por exemplo, acidentes domésticos, acidentes com pessoas próximas, que poderiam proceder de alguma maneira para evitar a piora do quadro daquela vítima, né? E uma das questões principais que a gente trabalha com relação ao controle de hemorragias é no que se refere a dispositivos, equipamentos. E torniquetes comerciais, né, que são torniquetes, são equipamentos, que são dispositivos que foram feitos para isso, né, para controlar a hemorragia, como, por exemplo, aqui um torniquete CAT original, né, modelo CAT. Os torniquetes, eles são de uso de primeira escolha, né? Dentro da hemorragia massiva, o torniquete é a primeira escolha. A gente tem uma discussão ainda, infelizmente, no Brasil, porque a gente está saindo do engatinhar, né, para começar a levantar dentro da medicina tática e da atualização de dispositivos. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem comentários e perguntas com relação ao uso de torniquete, do torniquete é proibido, né, do torniquete causa trombose, que o torniquete causa necrose, que o torniquete causa amputação, e aí um monte de coisa. Então, vamos pontuar só algumas coisas aqui, eu vou ser bem objetivo, né? Torniquete comercial é consenso, o uso de torniquete é consenso científico. Todas as diretrizes que falam de APH falam para usar torniquete, tá? Primeira coisa. Segundo, existem alguns mitos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, torniquete causa amputação. Por que isso acontece? Primeira coisa, eu coloco nos meus trabalhos sempre a diferenciação de 3 tipos de torniquetes, né? Eu chamo de torniquete comercial,
chamo de torniquete comercial aqueles equipamentos que foram feitos para isso. Deixa eu fechar aqui. Então, assim, torniquete comercial é um torniquete, é um dispositivo que foi feito para ser usado como torniquete, né? O torniquete improvisado, que é aquele dispositivo que a gente pode improvisar, por exemplo, aqui, um torniquete improvisado com bandagem triangular, e o torniquete imitação, que é o torniquete falso, né, o torniquete chinês. São 3 tipos de torniquetes. Então, a primeira coisa que precisa pontuar é que quando fala em torniquete, precisa entender do que está sendo falado. Está falando de torniquete comercial ou está falando de torniquete improvisado, né? Dentro da literatura internacional, a gente tem que tomar esse cuidado. O trabalho fala de torniquete comercial, não é a mesma coisa que falar de torniquetes improvisados. Não dá para pegar um torniquete improvisado e fazer pesquisa de qualidade com ele, justamente porque ele é improvisado, né? Torniquete improvisado, tecnicamente, é aquele que, na hora, a pessoa usa o que tiver ao seu alcance. E a gente tem alguns problemas em cima disso. O primeiro deles é o tempo. A hemorragia é tempo dependente, e o tempo que a pessoa gasta para produzir um torniquete improvisado, muito possivelmente piora o quadro da vítima. E quando fala que torniquete causa amputação, isso é uma questão que vem de problemas de pesquisa. Tá? Tem um monte de trabalho mais antigo que relacionava torniquete com amputação. E isso acontece por um erro de análise de dados. Então ele fazia assim, ele colocava dentro da análise dos dados, ele pegava as pessoas que foram atendidas por hemorragia. E dessas pessoas que foram atendidas por hemorragia, ele relacionava assim, quantas pessoas receberam torniquete e quantas pessoas não receberam torniquete. E cruzava essas informações com as vítimas que, tardiamente, sofriam amputações cirúrgicas, né? Amputações em virtude da lesão. E aí ele começava a perceber que as vítimas que recebiam os torniquetes no atendimento pré-hospitalar tinham uma maior prevalência aqui de casos de amputação tardia. E aí começava a relacionar que torniquete causava amputação. Mas qual que é o problema disso? Aqui, essas amputações, elas não estão relacionadas com o torniquete em si. Elas não se relacionam com o torniquete. Elas se relacionam com o estado da vítima. Então é assim, essas vítimas, quando eram atendidas, eram aquelas vítimas de acidentes mais graves, vítimas que já sofriam amputações traumáticas na cena, vítimas que já tinham uma hemorragia mais significativa. Então, essas vítimas que receberam torniquetes são vítimas que as lesões delas já, por si só, não só indicavam o uso do torniquete, como também já relacionavam a um problema de perda de membro ou na cena ou tardio. Então, existe um problema de pesquisa mesmo, existe um problema de análise de resultados, né? de discussão mesmo. O torniquete pode causar necrose, pode causar perda de membro, amputação? Pode, porque o torniquete também é tempo dependente, né? Então, torniquetes comerciais, eles nos dão aí, em média, se a gente for considerar, quando eu falo média, a gente está falando de estatística, e a gente está considerando a maior parte das pessoas e, portanto, saudáveis, né? Se a gente for considerar pessoas saudáveis e torniquetes certificados, a gente tem uma segurança aí de algo em torno de 120 a 150 minutos de segurança de uso do torniquete. Tá? Então, na maioria das pessoas, a aplicação de um torniquete comercial certificado te dá uma segurança de até 2 horas, sem problema relacionado a necrose, amputação e etc. Agora, se você tiver pessoas fora da curva ali de Gauss, né, fora da distribuição normal ali das pessoas medianas, da normalidade, pessoas que tenham problemas vasculares, pessoas com trombose venosa profunda, pessoas com risco de coagulação, pessoas com problemas vasculares, diabético, pé diabético, entre outras tantas possibilidades,
evidentemente que o risco de uma amputação para essa vítima começa a ser maior. Entretanto, a questão da amputação e necrose, ela só pode entrar na nossa discussão depois que a gente considerar a questão risco-benefício. Então, dentro do risco-benefício, por que a gente está aplicando um torniquete? Porque o cara está perdendo sangue. O que vai acontecer se ele perder muito sangue? Ele vai morrer. Então, a amputação ali passa a não ser mais uma discussão, porque a aplicação do torniquete ali não tem o objetivo de evitar a amputação, tem o objetivo de evitar a morte, né? Então, a aplicação de torniquete passa a ser recomendada, né, como primeira escolha. Então, é isso que a gente precisa pontuar aqui. Dos torniquetes improvisados, a gente não tem muita qualidade científica, porque não dá para desenvolver muita coisa científica em cima de torniquete improvisado, já que a partir do momento que eu crio um torniquete improvisado com um determinado material, com uma determinada forma, aplico e faço um estudo em cima dele. Eu estou fazendo afirmações em relação àquele modelo, com aquele material aplicado daquela forma. Então, se eu for considerar que num outro local, né, de uma outra pessoa, num outro país, ela se depara com uma hemorragia e ela não tem aquele material para fazer aquele torniquete, então serviu para muita coisa que eu fiz, né? Então, torniquete improvisado, em essência, é aquele que o primeiro respondedor, né, o first responder, ele vai produzir com o que ele tiver à mão. Tá? E por isso, foram criadas algumas propostas, como, por exemplo, o Stop the Bleed, para ensinar o leigo a achar uma solução para parar a hemorragia da vítima, né? Mesmo na falta de material, que seria o preenchimento de lesão. Então, o que a gente tem de referência hoje sobre APH e controle de hemorragias, as principais, né, são essas aqui, que a gente poderia dividir em quatro partes. Então, a primeira, vamos dividir isso aqui, né, com uma primeira parte aqui. Essa primeira parte, a gente está falando do PH-TLS. Então, na primeira parte aqui, ó, PH-TLS, que é mais comum, inclusive, para quem é da área aí de APH e resgate. A gente está na valor XABCDE, e aí o torniquete está recomendado como primeira escolha. Depois a gente tem aqui na área de medicina tática duas diretrizes importantes, que são o TCCC e o TECC. O TCCC, que é de medicina de guerra, e o TECC, que é a adaptação que foi feita do TCCC para a área civil. São duas diretrizes que envolvem aí a questão de controle de hemorragia de uma maneira bastante importante e também falam do uso de torniquetes. A gente teve para cá agora, lá em 2013, né, em 2012, aconteceu um atentado numa escola nos Estados Unidos e vitimou um monte de criança, e a partir disso o Colégio Americano de Cirurgiões se reuniu e criou aqui o consenso de Hartford, consenso esse que dá base para a iniciativa Stop the Bleed, que é uma metodologia voltada para o leigo, né? Ela foi criada para tentar ensinar o leigo a fazer controle de hemorragias, e aqui no Brasil a gente ensina até o profissional de saúde, porque infelizmente a gente está tirando muito mito da cabeça das pessoas ainda, né? A gente ainda está, como eu disse, tentando sair do rastejo, né? A gente tem isso aqui como uma referência, não é uma referência muito atual, ela é uma referência de 2015, tá? O Stop the Bleed, aqui o booklet do Stop the Bleed e o consenso de Hartford estão ali entre 2013 e 2015, então, de certa forma, aí já relativamente antigo, né? Mas mesmo assim atual é o que a gente também utiliza. E a gente tem o consenso chamado Consenso Internacional de Primeiros Socorros, que parte da parceria entre a AHA e a Cruz Vermelha Americana. Então, dentro das diretrizes da AHA 2020, que embora as diretrizes sejam clínicas, né, sejam como o próprio nome diz aqui, ó, diretrizes de reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, dentro das diretrizes da AHA, já há algum tempo, eles publicam junto, geralmente no último artigo, o consenso de primeiros socorros.
E aqui dentro desse consenso, que é em parceria com a Cruz Vermelha, também a gente tem aí a aplicação de torniquetes e, inclusive, de torniquetes improvisados. Tá? Então, mais um mito que existe nessa questão, que depois que a gente começou a discutir bastante torniquete no Brasil, o pessoal da área tática, hoje vocês vão ver muita gente falando que torniquete improvisado não se faz de jeito nenhum, e isso não é totalmente verdade. Tá? O Stop the Bleed não fala de torniquete improvisado, TCCC e TCC também não, e o PHTLS também não. Mas, se a gente tem algumas condições, como, por exemplo, uma vítima com uma amputação traumática, está perdendo muito sangue, não se faz controle com pressão direta não resolve, não tem onde preencher, porque você não tem cavidade para preencher, o torniquete improvisado seria uma solução. Então, em alguns casos, o torniquete improvisado não só é recomendado, como também tem referência bibliográfica para dar suporte, né, para essa aplicação. Embora a gente precise ter aí bom senso, interpretação, né, e estudo caso a caso. Né? Cada caso é um caso e só vai estar certa a decisão de quem está na cena, beleza? Para a gente fechar essa parte teórica aqui da hemorragia, que está sendo bem objetivo, porque a gente podia falar durante uma semana sobre hemorragia, eu fiz um resumo para que a gente possa tentar entender o que é controle da hemorragia. Então vamos imaginar isso aí como uma linha do tempo que liga os momentos entre um estado saudável de uma vítima e a morte. Né? Então, por alguma circunstância, né, nesse momento aqui, essa pessoa sofreu uma lesão traumática e começou aqui um processo hemorrágico. Se nada for feito, né, se a gente negligenciar essa hemorragia aqui, ela vai começar a perder muito sangue, e essa redução de volume de sangue vai começar a desenvolver nela aqui uma característica hipovolêmica. Veja bem, dos objetivos de primeiros socorros, o primeiro objetivo é evitar a morte, né, manter a vítima viva. Esse é o primeiro objetivo da prestação de primeiros atendimentos. O segundo objetivo de primeiros socorros, e a PH, é evitar a piora do quadro. O terceiro objetivo é evitar novas lesões. E o quarto objetivo é conseguir o transporte e a admissão numa unidade de referência. Beleza. O primeiro objetivo é manter a vítima viva, o segundo é evitar a piora. Então, o que seria evitar a piora da hemorragia? No momento em que a vítima sofre a lesão e começa a ter um sangramento, ela tem agora uma hemorragia. Aí você pode classificar hemorragia externa, é uma hemorragia arterial ou venosa, é uma hemorragia de um vaso calibroso ou menos calibroso, né, a região corpórea, uma hemorragia em área de juncional, em membro, no tórax, é uma hemorragia interna, não importa. Essa hemorragia é uma condição que vai piorar conforme o tempo for passando pela perda de sangue. Então, o que seria essa piora? Se você não faz nada, né, se ninguém faz nada, esse cara vai perdendo sangue e ele vai fazer choque hipovolêmico. E esse choque hipovolêmico ele vai ter uma fase compensada, até atingir uma fase descompensada, já começa a ter queda de pressão arterial, a vítima já está em estado confusional bastante importante, então ela começa num estado confusional agudo, vai evoluindo, ela vai sentindo sede, ela vai começando a rebaixar o nível de consciência dela, até chegar na inconsciência, da inconsciência ela vai passar para uma parada cardiorrespiratória, né, muito provavelmente aqui no ritmo de atividade elétrica sem pulso, e evoluir para a morte se não for resolvido. Como ela é tempo dependente, quanto mais distante aqui nessa linha do tempo, mais difícil vai ser reverter o quadro dessa vítima e, portanto, pior vai ser o prognóstico e, portanto, menores chances de sobrevida. Né? Então, o que significa controle de hemorragia, ou então pare a hemorragia, né? Stop the bleed? Significa que quanto mais precoce eu conseguir fazer parar de sair sangue, maior é a chance de sobrevida dessa vítima. Então, eu não deixo ela atingir chegar numa parada, eu não deixo ela chegar num choque descompensado, eu não deixo ela chegar num choque compensado, eu não deixo ela perder muito sangue. Então, quanto mais precocemente possível, eu tenho que iniciar algum procedimento, alguma técnica para fazer parar de sair sangue. Tá? Essa é a proposta do controle de hemorragia. Então, o controle de hemorragia visa o mais breve possível interromper o curso da hemorragia choque. Beleza? Então, eu não quero deixar a vítima piorar. Quero interromper o processo.
Aplicação de torniquete seria mais ou menos isso, né? Identifiquei o problema, pensando na medicina tática. O cara tomou um tiro e começou a perder muito sangue aqui, ó. Aí ele está numa área de relativa segurança, dá para aplicar, ele vai lá, aplica o torniquete interrompe o processo. Então, se tudo der certo, ele não vai evoluir e não vai atingir nenhum outro ponto dessa história aí, né? Parou ali a hemorragia, ele não vai entrar em choque, ele não vai para a parada, ele não vai morrer agora por conta daquilo. Então, esse é o objetivo do atendimento, né, de controle. O que eu estou falando aqui tem aplicabilidade para dois cenários importantes dentro do APH e resgate, que a gente chama de cenário tático e cenário civil. O termo aqui no Brasil, pela resolução do Ministério da Defesa, APH tático é um termo correto, embora ele seja aplicável por legislação para forças armadas e não auxiliares, mas a gente meio que há um consenso de usar o termo APH tático, né? Mas significa medicina tática, APH tático, APH de combate, é tudo a mesma coisa, né? Então eu chamo de atendimento pré-hospitalar tático, né? Ou APH policial, APH militar, que é tudo a mesma coisa. E o cenário civil é tanto o primeiro socorros quanto o APH convencional. A gente chama de APH convencional atendimento do SAMU, do bombeiro, né? Da rodovia, que é um atendimento civil, né? Então esses dois cenários aí são bastante diferentes entre si. A formação dos profissionais nessa aplicabilidade é bastante diferente entre os dois, mas quanto a controle de hemorragias, o princípio é o mesmo. Tá? A gente só tem uma diferença importante aqui no assunto dessa apresentação, que é com relação à implantação dos equipamentos nos sistemas. Então, por exemplo, no cenário policial, é relativamente mais fácil implantar torniquetes do que no cenário civil. Por que isso acontece? A gente chega, por exemplo, numa unidade sempre de cima para baixo em nível de complexidade, né? Eu sempre vou começar com uma unidade especial para depois uma unidade mais básica. Então a gente pega um batalhão, pega lá um grupo de operações especiais lá de uma polícia qualquer, e a gente implanta torniquetes. Eu tenho, sei lá, 10 operadores, eu implanto um torniquete por operador e, de repente, mais uns 4 torniquetes para fazer uma bolsa MFAC, né, que é um kit múltiplo, né, um kit de múltiplas vítimas. Então, assim, para aplicar para aquele serviço, eu tenho um investimento aí de 14 torniquetes. Então, cada torniquete ali, a ideia desse torniquete é não ser usado, né? O objetivo de implantar um torniquete para uma unidade policial é que o cara tenha, mas não precise usar. Então eu compro uma vez só esses 14 torniquetes e vai demorar um tempo até eu ter que comprar de novo. Na área civil, não é assim que funciona. Como é que eu vou implantar torniquete para o SAMU ou para o bombeiro, né, para o corpo de bombeiros? Pô, eu vou colocar um torniquete na ambulância que eu quero que ele seja usado. O objetivo do torniquete é ser usado. Não dá para você implantar 14 torniquetes numa unidade de um SAMU, por exemplo. Então a gente tem um problema logístico agora, um problema de quantidades. É muito diferente a logística de se implantar torniquetes para a área tática ou para a área civil. É muito diferente. E por isso que no Brasil a gente tem mais policial sabendo usar torniquete do que socorrista. Né? O socorrista hoje, infelizmente, os caras aqui estão usando o cinto de prancha para fazer torniquete, né? Estão improvisando com bandagem, improvisando com atadura. É tudo torniquete improvisado. Por quê? Para ele ter torniquete para atender todas as vítimas, precisa fazer um estudo de quais atendimentos a sua unidade faz. Então, aquela unidade tem que saber quantas vítimas de hemorragia massiva foram atendidas, para ter uma ideia de média de atendimento e necessidade de recurso. E só então fazer pedido de compra, né, desse material. Então, isso é bastante importante para quem é da área de APH e resgate, para poder entender melhor por que isso está acontecendo. Então, a gente tem unidades aí de SAMU e bombeiro que está com implantação de torniquete já, um nível mais avançado, mas ainda não está no protocolo, não faz parte do POP, porque não tem condição de aplicar isso no Brasil inteiro, para que todas as unidades tenham torniquetes, porque existe uma série de problemas, dentre elas, inclusive, o custo desse equipamento, né? Um torniquete original está custando na faixa de 300 a 350 reais com registro Anvisa, né? Então a gente tem um problema bastante sério. Agora, para a gente passar para equipamentos, vamos comentar aqui só
hoje, atualmente, né, a gente está falando do final de 2021, o que é que no mundo hoje se recomenda fazer em caso para controle de hemorragia. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui foi a hemorragia. Então, aconteceu uma hemorragia. A primeira coisa que a gente faz, vou colocar aqui número 1, né, é a pressão direta. Pressão direta em cima da lesão. Essa pressão direta visa impedir a saída de sangue. Né? Se funciona, funcionou, enfaixamento compressivo. Então, funciona. Ou seja, eu fiz a pressão direta e a pressão direta resolve a hemorragia, né? Ela para de sangrar. Então, enfaixamento compressivo. A gente pode usar atadura, bandagem elástica, bandagem inelástica, atadura, bandagem triangular, bandagens especiais, bandagens israelense, bandagem Oles, bandagem EIT, trocentos tipos de bandagens disponíveis no mercado hoje para fazer enfaixamento compressivo. Agora, se a pressão direta não funciona, aí a minha primeira escolha aqui vai ser torniquete. Né? O torniquete, existem torniquetes para membros, de modo que, para fim de ilustração, foi conduzido aqui por um amigo meu, o capitão Silvestre da Rota, que ele é Operações Especiais do COI, foi conduzido uma análise de dados de feridos policiais militares no estado de São Paulo, aqui na PM São Paulo. Observou-se que dos militares que foram feridos em atividade, 75% das lesões ocorriam em membros. Então, existe aí, a gente pode dizer que existe 75% de chance do cara precisar usar um torniquete numa ocorrência com militar ferido. Então, é um dado bastante importante, né? Então, a primeira coisa que foi implantada foi torniquete. Antes de se pensar em selo de tórax, eu preciso que todo mundo tenha torniquete, né? Porque 75% das lesões ocorrem em membro. Evidentemente que desse número de atingidos aí, de vítimas, eles devem ter sido atingidos também na região de tórax, né? Mas por proteção balística não produziu lesão, então não entra na estatística. Né? Então eu tenho que priorizar aquilo que ocorre mesmo de lesão, que é a lesão de membro, que é o mais comum. E para lesão de membro, o que a gente tem de uso é o torniquete comercial e o torniquete improvisado. Eu já fiz comentários a respeito. Mas, também existem torniquetes juncionais. A área juncional são áreas de junção do tronco com extremidades. Então, pescoço, axila e virilha. Né? Existem torniquetes juncionais para a região de virilha. Né? Então, o torniquete juncional de virilha também existe. Também tem no Brasil, mas é muito mais caro e muito menos comum. Tá? Mas também tem. Agora, se eu não tenho torniquete, o torniquete não resolveu, ou então eu tenho um torniquete, mas a lesão é em área juncional e eu tenho um torniquete de membro, né? Ou seja, o torniquete não é aplicável ou eu não tenho torniquete. Aí eu passo para a técnica chamada de preenchimento. Eu chamo de preenchimento porque o termo correto seria packing the wound. E numa tradução literal seria empacotamento. Algumas pessoas chamam de empacotamento. Mas eu acho muito natalino, né? Falar empacotar uma lesão. Prefiro o termo preencher cavidade. Né? Então, o packing the wound, ou preenchimento de lesão, ele pode ser feito de três maneiras. A gente pode usar elementos hemostáticos, que podem ser grânulos, o que está caindo em desuso, né, um sachê granular, que a gente joga, parece um pó dentro da lesão, e aí aplica pressão em cima. Pode ser o granular com aplicador, que também está caindo em desuso, parece uma seringa de pó que você introduz dentro da cavidade. E o mais comum e mais promissor, que são as gases hemostáticas, né, são gases, é uma gase dobrada geralmente em Z, em sanfona, e a fibra da gase é impregnada com substância hemostática, né, com grânulo hemostático. Então, quando coagula, você preenche a lesão com aquele material, ele coagula o sangue, o pó e a gase. Então, você tem mais potencial ali de hemostasia, mais potencial de criar um clot, né, de criar um grande coágulo. Quando a gente não tem agentes hemostáticos, a gente usa preenchimento de lesão com material estéreo, que existe também a chamada gase de metro. Né? Aqui no Brasil não é comum, né? São materiais importados. Né? Ainda não tem no Brasil ninguém fabricando.
Mas é parecido com a gase que a gente usa, que é aquela gase hidrófila, né, cortada em 10 unidades numa embalagem, só que inteira. Então, como se fosse uma faixa, mas ao invés de enrolada, ela é dobrada, né? E é estéreo. E quando a gente não tem nenhuma dessas duas opções, a gente usa tecido limpo mesmo. Preenche a lesão com a camiseta, com a meia, com algum tecido disponível. Então, esses são as três técnicas de controle de hemorragia que se fala hoje. Pressão direta, com enfaixamento compressivo, uso de torniquete e uso de preenchimento de lesão. Eu coloquei uma imagem, mas depois eu vou explicar melhor a respeito disso, que o problema da necessidade aí de preenchimento de lesão está relacionado com a cavidade permanente da lesão. Então, às vezes, a gente tem uma cavidade e no fundo dessa cavidade tem um vaso que está sangrando. E quando a gente faz pressão externamente, como no caso aqui da segunda imagem, a gente não oclui a cavidade. E não, portanto, oclui o vaso. E, portanto, não controla a hemorragia. Então, fazer pressão direta em cima de uma cavidade pode, em alguns casos, não resolver. E por isso que entra a questão da técnica de preenchimento de lesão, que ao invés de fazer pressão direta externamente, a gente vai preencher a cavidade com material e depois aplicar pressão em cima desse material. Seja esse material hemostático ou não. Então isso aqui é a principal coisa que foi proposta pelo consenso de Hartford para ensinar o leigo a tentar resolver um ferimento por arma de fogo, no caso do atirador ativo, né? Ensinar as pessoas que elas podem pegar um tecido, a camiseta, enfiar ali no buraco, no orifício de entrada do projétil e preencher e pressionar, que isso pode resolver a questão do controle da hemorragia, né? Bom, essas são as pontuações que eu tinha para fazer aqui com relação à introdução do que é o controle da hemorragia, e aí na sequência eu vou mostrar alguns dispositivos, alguns equipamentos disponíveis no mercado hoje para esse fim. A gente se vê no próximo vídeo, então.